Galera, muito obrigado pelos 540 mil inscritos. Eu não sei nem como agradecer vocês por isso, mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar aí aos 550 mil inscritos, galera. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 2016 likes. E agora, bora lá! O anime começa com dois jovens refletindo sobre como meios irmãos não passam de dois estranhos, já que se tornaram irmãos de repente e não passam tanto tempo juntos. O cara, chamado Yuta Samura, reflete como que os filmes e livros sempre colocam meios irmãos se tornando parceiros amorosos, tendo uma relação de homem e mulher, com a desculpa de não terem nenhum tipo de ligação de sangue, apesar desses mundos inventados e a realidade serem bem diferentes. Enquanto isso, a garota, chamada Saki Ayase, reflete que as pessoas costumam dizer que todos os irmãos começam a relação como estranhos, mas no caso dos meios irmãos, isso não muda, permanecendo estranhos até o fim. Em seguida, eles passam um pelo outro na rua sem nem perceberem, por serem apenas dois desconhecidos. Eles seguem seus caminhos e Saki se encontra com sua mãe, enquanto Yuta chega no seu local de serviço, onde cumprimenta sua colega de trabalho, Yomiuri. Depois, Saki e sua mãe, Akiko, se encontram em um restaurante com um homem, e no dia seguinte descobrimos seu pai de Yuta, chamado Taichi, que conta pro seu filho que ele tá pretendendo se casar novamente. Taichi explica que a mulher trabalha em um bar, e conheceu ela quando foi ao local com seu chefe. Além disso, ele conta que marcou um encontro naquela noite, para que Yuta conheça ela, contando com a presença dele depois do trabalho. O cara não se incomoda com o novo casamento do seu pai, dizendo que o que importa é a felicidade dele, afinal nada vai mudar em sua vida. Porém, Taichi avisa que, diferente do que Yuta pensou, a vida do seu filho vai mudar, porque ele vai ganhar uma irmãzinha mais nova, a filha da sua esposa. E assim, antes do encontro, Yuta vê a foto da sua nova irmã, uma criança pequena. Porém, ao chegar no bar, onde eles marcaram de se encontrar, Yuta se apresenta e conhece a Kiko, a nova esposa do seu pai, e sua filha, Saki, que tem praticamente sua idade. O cara fica surpreso e Taichi explica que ele faz aniversário uma semana antes dela, e por isso é o irmão mais velho, apesar dos dois estarem no segundo ano do ensino médio. A Kiko percebe o mal entendido, e explica pro Yuta que a foto que ele tinha visto de Saki era de uma criança, porque depois que sua filha cresceu, ela nunca mais deixou que tirassem fotos dela. A garota se justifica, dizendo que não é nem um pouco fotogênica. Mais tarde, no banheiro do bar, Saki comenta com Yuta, que ficou aliviada ao ver que o cara não era assustador, afinal eles iriam morar juntos a partir de agora. Yuta diz que as pessoas assustadoras podem muito bem aparentar um rosto gentil, então a garota responde que Taichi tinha contado que ele é um cara trabalhador, que tá economizando pra faculdade, além de tirar notas excelentes no colégio. Yuta retruca, dizendo que criminosos também podem ser bem inteligentes, o que faz a garota cair na gargalhada. Depois, os dois saem do bar juntos e Saki diz que gostaria de falar uma coisa pra Yuta antes que seus pais também saiam do local, por se tratar de algo que só pode contar pra ele. Yuta brinca que deve ser uma pessoa incrível pra ter conquistado a confiança dela em tão pouco tempo. Saki comenta que o humor dele e seu jeito de falar faz ela pensar que ele é uma pessoa tranquila de lidar, e exatamente por isso deve ser capaz de entender o que ela quer dizer pra ele. Então, Saki fala que não tem nenhuma expectativa sobre Yuta, e não quer que ele tenha alguma expectativa sobre ela. A garota pergunta se o cara entende o que ela quer dizer, e ele confirma comentando tá aliviado, o que faz ela se sentir da mesma forma. Alguns dias depois, Taichi faz uma faxina caprichada na sua casa para receber sua esposa, e Saki, preocupado se vai causar uma boa impressão nas duas. Yuta estranha o comportamento do seu pai, que explica que quando se chega na idade dele, esse tipo de coisa se torna algo crítico. Nesse momento, as duas Ayase chegam trazendo várias sacolas lotadas de coisas, como uma forma de Akiko agradecer por estarem recebendo elas. Taichi estranha o exagero da mulher, assim como estranhou a mania por faxina repentina do seu pai. Então Saki explica que a mãe dela não sabe dizer não, e acabou comprando tudo o que recomendaram para ela, fazendo Akiko ficar sem graça com a sinceridade da filha. Assim que as duas entram na casa, Akiko repara na limpeza. Yuta começa a dizer que ele e seu pai ficaram limpando a casa sem parar nos últimos dias, mas Akiko comenta que Taichi tinha falado como eles gostam de faxina. Então o cara decide não estragar a imagem que seu pai deseja criar, e diz que o lema da família Samura é exterminar tudo até não deixar nenhum grão de poeira. Saki acha o lema da família um tanto exagerado, quando Taichi aparece como alguém que realmente tem mania de limpeza. Ele deseja boas-vindas para as duas e diz que espera que os quatro possam ter uma vida feliz sob o mesmo teto. Com o exagero de passar uma boa imagem, Saki e Akiko riem da situação e respondem que será um prazer morar lá. Depois, Yuta mostra o quarto de Saki e explica que ele e seu pai já deixaram pronta a cortina e a cama, além de terem colocado uma escrivania, mas ela pode mudar e deixar tudo como preferir. A garota repara no seu novo quarto e comenta como ele é espaçoso. Yuta diz que é de um tamanho normal, e Saki explica que ela e sua mãe moravam em uma kitnet velha de 10 metros e por isso ela nem sequer tinha seu próprio quarto. O cara pergunta
pergunta se as duas dormiam juntas, e Saki conta que sua mãe trabalha à noite, tendo uma rotina completamente diferente, e por essa razão, ela sempre dormiu sozinha. Então Yuta pede desculpas, imaginando que a sua vida de antes devia ser mais confortável do que a atual, com ela tendo que conviver com dois homens na mesma casa. Saki diz que não se importa com isso, e pergunta por que o cara tá sendo tão formal com ela, já que os dois têm a mesma idade. A garota explica que não se incomoda com a forma dele conversar, mas imagina que deve ser normal ele ser mais descolado com amigos e colegas, e por esse motivo não precisa falar daquele jeito formal só pra agradar ela. Se fosse essa a razão da formalidade. Yuta explica que a sua intenção não é exatamente agradar ela, e pra não ter nenhuma dúvida, o cara pergunta se Saki prefere que ele não converse de forma formal com ela. A garota decide ser sincera e diz que ficaria mais tranquila se ele usasse um tom mais descontraído pra conversar, afinal ele não deve nenhum respeito ou algo do tipo a ela. Na mesma hora, Yuta deixa de lado a formalidade, fazendo Saki chegar a estranhar a rapidez da mudança. Ele explica que vai ser difícil eles conversarem como se os dois fossem velhos amigos, mas como ela tá sendo sincera, deixando fácil de entender suas preferências, facilita bastante as coisas pra ele. Saki ri e comenta que tá feliz por eles poderem resolver suas diferenças. A garota conta que seus amigos na escola não levam a sério o seu jeito de lidar com as coisas, porque riem e dizem que parece que ela deseja fazer um contrato com eles. Saki continua contando que por esse motivo ela cortou a relação com todos, com exceção de uma pessoa, por não dar a mínima pro restante, já que não sabiam o que eles estavam pensando e parecia perda de tempo tentar agradar garotos que nem se esforçam pra se comunicar. Depois, Yuta se oferece pra ajudar Saki a organizar suas coisas e a garota aceita a ajuda. E assim, enquanto Akiko e Saki conhecem melhor a casa e se estabelecem no local, Yuta ajuda a desembalar as caixas da mudança, chegando a encontrar por acidente uma peça íntima da garota. O cara fica sem graça com a situação e Saki e seus pais riem dele. Mais tarde, Yuta pergunta se Saki é do colégio Soisei. Ela confirma e pergunta se ele tá estranhando o fato de uma garota espalhafatosa frequentar uma escola preparatória. O cara nega e explica que tá perguntando porque ele também estuda naquele colégio. Então, Yuta diz que, se possível, gostaria que os dois fingissem ser estranhos na escola, pedindo desculpas por seu pedido. Saki responde que não se importa, porque por ela tanto faz e que talvez assim seja melhor pra ele. Yuta começa a responder quando seu telefone toca, interrompendo a conversa. Saki diz que ele pode ficar à vontade pra sair ou atender na sua frente, caso prefira. Ele agradece e sai do quarto pra atender a ligação. No dia seguinte, durante seu serviço, sua colega de trabalho, Yomiuri, diz que ele tá com cheiro de uma garota e pergunta se o cara arrumou alguma namorada. Yuta estranha tá com o cheiro da Saki e Yomiuri continua a brincadeira, se perguntando a quantidade de amassos que ele deu pra ficar cheirando daquele jeito. O cara não gosta da brincadeira e diz que vai embora, fazendo Yomiuri pedir desculpas, afinal ele já tinha contado que ganhou uma irmã e por isso ela deduziu que a garota já tinha se mudado. Em seguida, Yomiuri pergunta se a irmã dele é bonita, e como Yuta confirma, ela brinca que ele é sortudo por estar morando com uma garota linda. O cara imediatamente diz que não vai acontecer nada entre eles e que ela deveria se comportar melhor. Yomiuri pede desculpas por suas brincadeiras e explica que é daquele jeito por sempre ter estudado em escolas para garotas, o que faz Yuta comentar que ela tá acabando com a reputação dos colégios femininos. Depois ele diz que tá preocupado e pergunta para Yomiuri que tipo de atitude se espera de dois irmãos. Então sua colega responde que no caso dele só precisa agir naturalmente. Após o trabalho, Yuta vai a pé até sua casa, onde já chega tirando seus sapatos como de costume e vê Saki no sofá. Ele avisa que chegou como um sinal de cumprimento, e a garota fica sem saber como responder. Saki pede desculpas por sua reação e explica que nunca falaram nada pra ela quando chegavam em casa, já que a sua mãe sempre teve uma rotina com horários diferentes do dela. Nesse momento, a garota percebe que Yuta tava sério e diz que tá tudo bem, já que não é como se ele tivesse tratado ela mal ou algo do tipo. Então Saki continua contando que sua mãe chegava do trabalho quando ela tava na escola e saía novamente pro serviço no horário que ela retornava do colégio, e graças a essa rotina as duas nunca se encontravam. Yuta comenta que elas parecem ser bem próximas uma da outra. Saki responde que as duas ainda são mães e filhas e conta que mais cedo elas conseguiram fazer compras juntas depois de muito tempo, e que por conta disso seu dia foi bem divertido. Então Yuta encerra o assunto perguntando se a banheira já estava pronta e qual dos dois ia tomar banho primeiro. Ele acaba indo na frente e a garota observa a banheira sendo preparada. Após um tempo, quando o cara termina seu banho, Saki já estava no seu quarto de porta fechada. Ele apenas bate na porta para avisar que já estava tudo pronto para ela tomar banho. Deseja boa noite e vai pro seu quarto, fechando a porta. Depois de tomar seu banho antes de ir se deitar, a garota repara na iluminação da casa, observando como tudo era diferente do que ela estava acostumada. Numa manhã de domingo, em meados de julho, Yuta acorda com a preguiça habitual que esse dia da semana atrai, até que desce com certa relutância e encontra Saki lavando a louça. Após a troca de bom dia por educação, ela agradece por Yuta ter preparado o banho, porque a água estava na temperatura perfeita, mas a partir de hoje, ela diz que não é mais necessário.
aquário, porque desperdiça água. Visivelmente cabisbaixa, a garota avisa que vai na frente e deixa o garoto plantado sem reagir àquilo. Mais tarde, no colégio, Yuka observa sua meia-irmã no pátio, então Maru chega e diz que não costuma se meter na vida amorosa dos outros, mas aconselha o amigo a desistir de tentar alguma coisa com ela. Yuka não tava com essa intenção na cabeça, até porque jamais imaginaria que uma garota bonita como aquela iria querer sair com ele um dia. Maru ressalta que sair com ela pode pegar mal, até porque ouviu alguns rumores nada bons por aí, sobre Saki saber se vender, se é que você me entende. Segundo ele, Saki é uma dessas belas loiras bem arrumadas e com um olhar egocêntrico que afasta as pessoas, uma típica pessoa que não se encaixa em grupo nenhum. Algumas pessoas até viram ela no bairro dos motéis. Certo dia, um dos caras do time de beisebol se declarou pra garota, e Saki respondeu que ela é tão ruim quanto as pessoas dizem por aí, e que não tem vontade nenhuma de namorar. Yuta pergunta se a garota só não quis dizer isso sobre esse cara que chegou nela, mas o amigo viu histórias parecidas em outros clubes, onde a irmã do protagonista teria rejeitado outros rapazes da mesma maneira. Dito isso, Maru até tenta mudar o teor da conversa, querendo saber do amigo como é ter uma irmã morando na mesma casa, mas logo ele percebe que precisa se trocar e voltar pra aula. Sendo assim, os dois encerram o assunto e se vão. Depois, na aula de tênis, Maya anuncia que vai usar sua arma secreta, o grande saque celestial, então acerta a rival mais uma vez e comete dupla falta. Apesar de tudo, a adversária leva na esportiva e as duas começam a interagir amistosamente. Ali perto, Yuta observava de canto de olho sua irmã postiça, que ficava dentro do próprio mundo com seu fone, e ele resolve puxar assunto com ela, dizendo que se preocupa quando vê alguém conhecido matando aula. Ela pergunta se ele já vai começar a dar sermão de irmão mais velho, mas o garoto sabe que não tem condições de dar lição de moral em ninguém, por isso só tinha ficado surpreso de saber que Saki escolheu tênis como esporte. Ela explica que a Maya queria que as duas escolhessem o mesmo esporte, mas esse não é o único motivo. O irmão pergunta se a Ruiva é uma das amigas da Saki, e ela responde que sim, mas parece que ela é mais amiga de todo mundo do que dela em si. Aproveitando o assunto, a loira também quer saber o motivo do rapaz ter escolhido o tênis, mas ele tem vergonha de dizer. Saki diz que tá tudo bem, porque a razão dela também é meio ridícula. Então ele conta que escolheu esse esporte porque não tem partidas em times, uma vez que não gosta de esperar algo dos outros e nem que os outros esperem algo dele. Saki responde que eles são parecidos nesse sentido, porque a ideia dela era não participar de um esporte coletivo por não querer se aproximar dos outros. Como a garota tinha dificuldades de interação, o rapaz fica surpreso, levando em conta que pessoas como ela geralmente são o centro das atenções, mas ela prefere as coisas como são, com o povo em um canto e ela no outro, tendo paz e sossego. Dito isso, Yuta pergunta se ela quer paz pra ficar com fone no ouvido, como sempre faz. Quando Yuta chega em casa, Akiko avisa que fez janta pra ele, então ele lamenta que ela tenha tido esse trabalho todo antes de ir pro serviço, porque lidar com clientes deve ser difícil. Ela concorda que lida com muita gente, mas como bartender é mais sossegado, por isso não se importa em cozinhar de vez em quando. Por fim, antes de ir, ela pede pro rapaz cuidar da Saki por ela. No fim da tarde, Yuta estudava em seu quarto, até que ouve alguém batendo na sua porta. Ele pede pra pessoa entrar, então Saki abre a porta e avisa que chegou. Sem entender o motivo dela tá fazendo esse aviso, o garoto dá as boas-vindas pra garota, que liga a luz pro garoto não estudar no escuro. Em seguida, ela pergunta se Yuta conhece algum trabalho fácil que dê muita grana, porque ela precisa de dinheiro sem se dedicar tantas horas, algo em torno de 10.000 ienes por hora. O rapaz não conhece nenhum serviço desse tipo, então ela ressalta que leu em algum lugar que se você quer dinheiro, precisa se vender. Com medo de soar desrespeitoso, Yuta comenta que Saki deveria valorizar mais seu corpo, mas ela responde que já faz isso, e é por isso que ela acredita que pode ganhar muito dinheiro. Yuta pergunta se ela seria capaz de dizer isso na frente da mãe, e ela diz tranquilamente que sim, porque sua mãe ficaria contente com essa notícia, pois sua filha finalmente amadureceu. Dito isso, ela pergunta pro garoto se o pai dele também não ficou orgulhoso quando ele começou a fazer isso. Então ele começa a ficar confuso, porque parece que cada um tá falando sobre uma coisa diferente. Deixando esse papo de lado, Saki lembra que o irmão falou de um trabalho ontem. Pouco depois, os dois comem alguma coisa juntos, e Saki explica que muitas pessoas ficam curiosas sobre o motivo pelo qual ela se veste assim. Na opinião dela, suas roupas são como um modo equipado, equipamentos que permitem que ela viva em sociedade. Sem entender direito, o engraçadinho pergunta se essa roupa tem algum bônus de defesa, mas Saki entende que tem alguma relação com isso, porque afinal de contas, todos nós travamos batalhas o tempo inteiro, mesmo que não seja visível aos olhos. Mudando de assunto, ela pergunta se sua mãe não fica bonita quando vai pro trabalho, e o garoto admite que sim. Saki comenta que a mãe só terminou o ensino médio e acredita que isso possa incomodar o irmão, por Akiko ser uma mulher bonita sem ensino superior que trabalha na noite. As pessoas costumam dizer que ela é burro que se aproveita da aparência, afinal, se você é inteligente, mas não é bonita, dizem que você é o mais nobre que paga de intelectual. Agora, se você é bonita, mas não muito inteligente, dizem que você tá tentando dar o golpe. Quando uma mulher bonita depende de um homem, ela é parasita, mas se trabalhar duro pra ter suas coisas sozinha, ela só é uma encalhada que não conseguiu um homem pra bancar ela. Por esses motivos que Saki se veste dessa forma, porque ela precisa que sua aparência esteja perfeita pra se destacar antes que ela tenha força pra ser perfeita na escola e no trabalho. Yuta não se incomoda com nada
disso, mas acredita que deva ser um pouco cansativo agir assim. Só que a garota diz valer a pena, porque provar que os outros estão errados não tem preço. Perdido em seus pensamentos, o garoto se pergunta quem seriam essas pessoas e a quem Saki se refere, ao passo que sua mente carrega ele para uma memória antiga, onde ele compartilhava uma refeição com uma mulher adulta, sendo que ele ainda era pequeno. Interrompendo a lembrança, Saki questiona se o garoto não é como ela, mas ele responde que não é tão forte assim, como o rapaz disse que não gosta quando alguém cria expectativas em cima dele ou vice-versa, e caso queira se livrar disso, ela aconselha que Yuta deve ser forte bastante para viver sozinho. Ele pergunta se esse é o motivo pelo qual Saki quer tanto um trabalho, para viver de forma independente e não depender dos outros, e ela assume que sim. Ao terminar de comer, o garoto avisa que vai procurar algum trabalho para a irmã, porque sua superiora deve saber alguma coisa. Depois, ele diz que adoraria que sua irmã fizesse uma sopa de miso para ele todos os dias, e ela questiona se isso é alguma confissão de amor. No entanto, ele só queria dizer que há muito tempo não comia uma sopa dessas que não fosse instantânea, e é difícil pedir pra Kiko porque ela trabalha muito. Dito isso, Saki concorda em cozinhar pra ele, enquanto Yuta promete procurar um trabalho que torne a garota independente. No dia seguinte, ele se surpreende ao ver que a garota estava fazendo um café da manhã também, sendo que o combinado era só a sopa de miso pra janta. Porém, Saki tem uma política de dar mais do que recebe. Ao lado do jovem, Taichi se emociona ao ver a garota preparando um café, e depois se despede após comer. Como Yuta estava demorando a comer, Saki pergunta se ele gostou, mas a questão é que o rapaz está acostumado a comer ovo frito com molho de soja, mas deixa claro que a culpa é dela, porque ela não sabia. Por isso, os dois combinam de conversar sempre que possível sobre as preferências dele na cozinha. No trabalho, enquanto Yuta lia um livro sobre como fazer dinheiro, Shiori comenta que o cara tá realmente focado em mudar de vida. Ele responde que é mais ou menos isso, porque deseja morar sozinho depois que se formar, porque agora ele tem uma irmã da sua idade e vai ser difícil morar junto com ela. Shiori entende que o amigo queira morar sozinho, mas não acredita que seja por causa da irmã. Segundo ela, ter uma irmã da mesma idade que você é como um investimento. Por fim, ela diz que não tem problema depender dos outros, caso Yuta não consiga viver sozinho. Afinal, é bom ter dinheiro, mas não é pecado não ter. Além do mais, até os presidentes das empresas mais ricas precisam de outras pessoas. E é claro, uma universitária bonita como Shiori tem um ou dois sugar daddy. Yuta fica chocado com essa informação, mas a garota só tava tirando onda com a cara dele. De qualquer forma, ela realmente acredita que Yuta deve pensar nessas coisas com calma e não se envergonhar de depender da família por enquanto. À noite, o garoto volta a jantar ao lado da irmã e conta pra ela o que a Shiori disse. Saki comenta que essa tal de Shiori deve ser como uma daquelas irmãs mais velhas bonitas, amigáveis e inteligentes, e o que ela disse é verdade, mas deixa claro que não pretende mudar de ideia quanto a ser independente. Yuta pergunta se ela não poderia depender dele e do pai dele, e a garota sabe que os dois são de confiança, mas acredita que tudo seria mais fácil se Yuta fosse uma pessoa má. Sem explicar direito o que quis dizer, ela se levanta após terminar de comer e se despede. Pouco depois, ao sair do banho, o garoto vê alguma coisa deixada pra ele no corredor. Quando volta a amanhecer, ele vê sua irmã a caminho da escola e se aproxima, mas mantendo certa distância. Distraída, Saki escuta suas músicas com o fone, como sempre. Atravessando a rua desatenta, ela não percebe a vinda de um carro em alta velocidade e Yuta se esforça para tentar ajudar. Mais tarde, na sua aula de tênis, Maya tá chamando a atenção de todo mundo com seu jeito extrovertido, como é de hábito, e Saki fazia dupla com ela no jogo. Um pouco antes, Yuta teve que bancar o irmão mais velho, porque a imprudência da sua irmã quase levou à morte dela. Com seu fone quebrado no chão, ela abraça a mochila para sentir qualquer apoio que fosse, mesmo que não seja real, então ela pede desculpas. Após a partida, Saki olha diretamente pro irmão, mas volta a andar na direção oposta a ele. Na hora da saída, ele pega suas coisas no armário e vê Saki na parte exterior do colégio, sem guarda-chuva diante de um temporal. Por isso, ele olha pro guarda-chuva em sua mão. Quando chega em casa, o cara tá completamente encharcado, porque tinha emprestado o guarda-chuva pra irmã. Enquanto toma banho, ele se lembra das palavras da Saki sobre como nós travamos batalhas invisíveis o tempo todo. E mesmo que seja trabalhoso, sempre vale a pena mostrar pros outros que eles estão errados. Ao sair do banho, ele dá de cara com Saki e Maya no sofá da sala. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!